Bom dia, eu sou a Dica do Reset Graça. Estou lendo com vocês o livro A Revolução da Graça, do pastor Joseph Prince. Hoje, começando a parte 2, Construa um fundamento para ter vitórias duradouras, capítulo 6. Por que pregar a graça? Escrevi este livro para ajudar você a construir um fundamento firme, a fim de obter vitórias de forma duradoura. Seja qual for a derrota que esteja enfrentando agora, quero que você verdadeiramente ancore sua vida na graça de Deus, recebendo e entendendo o Evangelho da Graça a partir da sua palavra. Não baseie seu entendimento sobre como o coração de Deus se sente a seu respeito no que você ouve dizer ou não na opinião do homem. Baseie-se no fundamento inabalável e eterno da sua palavra. O desejo do meu coração é ver você viver uma vida gloriosa e vitoriosa, não uma vida emaranhada no pecado, na dúvida, na apreensão e na derrota. Talvez você tenha cometido muitos erros. Talvez pense que é tarde demais para Deus mudar as coisas para você. Talvez você pense até mesmo que merece estar no meio desse caos que se encontra e que Deus desistiu de você. Meu caro amigo, esses pensamentos cruéis não são os pensamentos de Deus a seu respeito. Sua palavra proclama que os pensamentos de Deus a seu respeito são bons. Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias 29, 11. Deus tem um plano, um propósito e um destino incríveis para a sua vida. Seu passado não precisa determinar seu futuro. Não importa qual seja sua história, os dias mais formidáveis e mais grandiosos da sua vida estão à sua frente. Creio que quanto mais você edificar um fundamento que seja sólido, como uma rocha no seu relacionamento com o Senhor Jesus, e buscar compreender seu coração gracioso, cheio de amor e paixão por você, mais encontrará segurança e experimentará vitórias duradouras em sua vida. Nos capítulos anteriores, focamos em como viver com maior confiança e ousadia. Centralizei meu ensinamento em ajudar você a crescer, mostrando-lhe a importância de saber, sem qualquer sombra de dúvida, que quando você se torna um crente em Jesus Cristo, todos os seus pecados são perdoados. Pessoas que foram perdoadas não estão em busca de uma desculpa para pecar. Elas encontram libertação do pecado indo ao Salvador sempre que erram. O arrependimento se resume em voltar-se para a cruz e retornar para a graça de Deus, permitindo que suas palavras lavem e renovem sua mente. Muitas pessoas sinceras, mas deprimidas, estão vivendo em profundo remorso, lamentando pelos erros do passado. Mas em vez de correrem para o Senhor, elas estão fugindo dele. Por que elas fazem isso? Porque não entendem que o coração de Deus é cheio de graça. É por isso que precisamos pregar sua gloriosa graça com ousadia. Vidas preciosas estão aprisionadas por derrotas esmagadoras, não porque a vitória não está à disposição delas, mas porque elas não sabem como podem ter vitória. Deixe que o Evangelho transforme sua vida. Qualquer pessoa que diga que pregar a graça de Deus abre espaço para que se peque, provavelmente não compreendeu em sua plenitude o poder da graça transformadora de Deus. A graça coloca de pé aquele que está lutando contra o pecado em sua vida derrotada. A graça produz a verdadeira santidade. Por verdadeira santidade, quero dizer uma santidade duradoura. Não uma forma externa de santidade que é transitória, mas uma santidade duradoura que nasce de uma transformação que começa no coração da pessoa. A graça não é complacente com o pecado. Ela oferece libertação duradoura do pecado. Como alguém pode pensar que colocar-se debaixo da graça é fingir que não se vê o pecado, quando, na verdade, a graça abre os olhos para ver que foram os nossos pecados que colocaram Jesus na cruz e custaram a ele a sua vida? Eu lhe mostrei, versículo após versículo, como é o coração do Pai no que se refere ao perdão dos nossos pecados. A pregação ousada do Evangelho da Graça por esse
ministério resultou em um testemunho após o outro de muitas vidas preciosas sendo libertas do pecado, dos vícios e de todo tipo de cativeiro religioso. Os testemunhos das pessoas que dedicaram tempo para compartilhar vitórias fantásticas atestam o poder da maravilhosa graça de Deus. E sei muito bem que a única razão pela qual estes testemunhos maravilhosos inundam o escritório do nosso ministério a cada semana é porque o Evangelho de Jesus Cristo está sendo pregado. A graça não é apenas um tema acadêmico ou teológico a ser exposto em um seminário bíblico. A graça é o próprio Evangelho, é a pregação do Evangelho que transforma vidas. Foi isto que o nosso Senhor Jesus proclamou que aconteceria quando ele estava em Nazaré, e ele disse: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para curar os quebrantados de coração, para proclamar a libertação aos cativos e a abertura da vista aos cegos, para libertar todos os oprimidos, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, 18, 19. Ouça atentamente as palavras do nosso Senhor. Observe como o Espírito do Senhor e a sua unção estão sobre aqueles que pregam o Evangelho. A palavra Evangelho é a palavra grega Evangelium, que significa boas notícias ou boas novas. Lucas 4,18 usa o verbo evangelizo, que significa trazer boas novas, anunciar notícias alegres. Agora, veja o que acontece quando as boas novas de Jesus são pregadas. A maldição da pobreza é destruída, os corações quebrantados são restaurados, os prisioneiros e oprimidos são libertos e os que não enxergam passam a ver. Através da pregação da maravilhosa graça de Deus, estamos testemunhando todos esses resultados na nossa igreja e ministério. Se você é um pastor ou ministro da palavra de Deus, pode também ter os mesmos resultados em seu ministério pregando as boas novas de Jesus. A verdade libertadora da graça. Eis um versículo que quero que você guarde no fundo do seu coração. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João 1,17. A lei foi dada por intermédio de Moisés fala da aliança do Sinai, cujo nome se refere ao Monte Sinai, o lugar onde os 10 mandamentos foram entregues. Assim, sempre que falo sobre a lei, estou me referindo aos 10 mandamentos no Monte Sinai. Para os iniciantes, quero deixar algo claro. A aliança no Sinai foi uma aliança feita entre Deus e Israel. Pergunte a qualquer judeu. Não foi uma aliança feita entre Deus e a igreja. Nossa aliança é a nova aliança da graça, que teve início na cruz do nosso Senhor Jesus. Observe em João 1,17 que os 10 mandamentos foram dados por intermédio de um servo, Moisés, mas a graça e a verdade vieram através do próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Ora, não permita que ninguém lhe diga a verdade, entre aspas, aqui são os 10 mandamentos. O versículo estabelece um contraste claro entre os 10 mandamentos e a graça da verdade. Vemos a lei mosaica de um lado e a graça e a verdade do outro. Nesse versículo, vemos que a verdade está ao lado da graça, e não os 10 mandamentos. No texto grego original, as palavras para graça e verdade são seguidas por um verbo grego no singular que quer dizer veio, que significa que a graça e a verdade são vistas como uma só coisa. A graça e a verdade que liberta as pessoas é a graça, de modo que não podemos separar a graça e a verdade. Elas são parte de uma coisa só. Deixe-me repetir. A graça é a verdade e a verdade é a graça. Por que é tão importante saber disso? Porque a graça não é a lei. É a verdade que liberta e transforma. Ver João 8,32. Quando Jesus disse à mulher surpreendida em adultério,
Nem eu também te condeno, vai, não peques mais. João 8,11. Isso foi a graça e a verdade como uma só coisa, um todo composto em ação. A graça não condena o pecador, mas também não é complacente com o pecado. A graça perdoa o pecador não merecedor e o resultado da graça é o poder para ir e não pecar mais. Não é lindo? Esse é o nosso Senhor Jesus. Ele ama o pecador e o liberta com o poder e a força para ir e não pecar mais. Uma pessoa cujo coração está cheio do amor de Jesus não precisa encontrar amor em um relacionamento adúltero. Sua necessidade de segurança, afirmação e amor é plenamente suprida na pessoa de Jesus. Você não precisa se contentar com uma vida aprisionada pelo pecado, quando se sabe que Jesus tem um futuro lindo e glorioso para você. A vida derrotada, aprisionado pelo ciclo do pecado. Como os cristãos nascidos de novos, que querem sinceramente viver uma vida santa, acabam ainda assim aprisionados em um ciclo de pecado, vivendo uma vida derrotada? Creio que é porque eles recebem condenação por seus erros e não sabem ou não acreditam que o próprio Deus não os condena por causa da cruz de Jesus. Mostre-me alguém que vive sob condenação constante e eu lhe mostrarei alguém que está sempre lutando contra o pecado. Como você pode ver, quanto mais os cristãos vivem condenação, mais ficam presos em um ciclo vicioso de pecado, condenação e derrota. Deixe-me explicar o que quero dizer com uma simples ilustração. Digamos que um cristão esteja navegando na internet um dia quando se depara com imagens pornográficas e olha para elas por mais tempo do que deveria. Antes que ele se dê conta, pensamentos de luxúrias passam em sua mente. Ao mesmo tempo, uma vez que é um cristão nascido de novo, ele começa a se sentir culpado e condenado. Ele diz a si mesmo: eu não deveria estar olhando aquelas imagens, não deveria estar tendo todos os pensamentos ímpios. Sou mesmo um péssimo cristão. Deus deve estar muito decepcionado comigo. Quanto mais ele se sente culpado e condenado, mais ele pensa: de que adianta resistir? Sou um péssimo cristão e já sou mesmo culpado, e a comunhão com Deus foi quebrada, é melhor ir até o fim. E o que ele faz? Clica em um dos links de imagens que o leva a um website pornográfico e ele cede a seus desejos carnais. Agora ele se sente ainda mais culpado e condenado, e ainda mais convencido de que Deus está zangado e se distanciou dele. Toda essa culpa e separação de Deus apenas o deixam ainda mais suscetível a errar da próxima vez que ele enfrentar uma tentação semelhante. Não há poder para vencer as tentações subsequentes e suas indulgências se desenvolvem rapidamente em um vício que o aprisiona na culpa e na autocondenação perpétuas. Ele sabe que tem um problema, mas está simplesmente envergonhado demais do seu pecado secreto para se aproximar de alguém e pedir ajuda. É assim, basicamente, que muitos cristãos sinceros acabam aprisionados em um ciclo do pecado e condenação. Você pode ver isso no diagrama Ciclo da Derrota na página 100. Você consegue perceber como o ciclo da derrota se perpetua? Os sentimentos de culpa e condenação dão poder aos cristãos, por mais sincero que ele seja, para vencer seu pecado. Na verdade, eles o deixam mais fraco e vulnerável à próxima tentação. A verdade é que aqueles que estão sob julgo da culpa e da condenação constantes não têm forças para vencer a tentação e acabam cometendo os mesmos pecados novamente e vivendo uma vida dolorosa aprisionada em um ciclo de derrota. Nos incontáveis testemunhos que eu e meu ministério têm recebido ao longo dos anos, muitos cristãos sinceros compartilharam com a culpa, a condenação e o medo do juízo de Deus e apenas perpetuaram seus pecados e vícios. Meu amigo, se esse é o seu caso e você está vivendo debaixo de um jugo pesado de culpa e condenação e lutando com o pecado,
Sua resposta está no Senhor Jesus e na sua graça. É quando você está debaixo da graça do Senhor e não da lei que o pecado não tem domínio sobre você. Ver Romanos 6,14. Portanto, deixe que ele seja o seu Salvador. Não se esconda dele. Venha a ele e permita que ele liberte você. A vida vitoriosa, quebrando o ciclo da derrota. Assim sendo, como saímos de uma posição onde, assim como o apóstolo Paulo, lamentamos, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Desaventurado homem que sou. Romanos 7, 19 e 24. Para um lugar de vitória duradoura? Meu caro leitor, o primeiro passo para a vitória é perceber e crer que porque o Senhor Jesus já levou a punição por todos os seus pecados na cruz, você não precisa ficar preso e ser movido pela culpa, pela condenação ou pelo medo. Cada um dos seus erros já foi punido no corpo de Jesus e você tem perdão e intimidade perpétuos com Deus através do sangue de Jesus Cristo. Esse é o poder de crer corretamente no Evangelho que levará você a uma transformação de dentro para fora e obter vitórias duradouras. Então, quando a próxima tentação vier, enquanto estiver passando por ela, creia e diga com todo o seu coração: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1, grifo nosso. Em vez de acreditar que você é um fracasso como cristão e que Deus está zangado com você, comece a crer na sua graça e a proclamá-la. Comece a crer e a declarar com ousadia: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus, porque estou em Cristo Jesus, que levou toda a punição pelos meus pecados. Agora não há nenhuma condenação para mim. A comunhão com meu Pai Celestial não está quebrada e ainda sou filho amado, altamente favorecido e profundamente amado por Ele. Foi exatamente assim que todas aquelas pessoas que escreveram para o meu ministério se libertaram de seus vícios perpetuamente. Deixe-me esclarecer, porém, que estou me dirigindo àqueles que querem sinceramente se libertar de seus vícios e não àqueles que apenas querem inventar desculpas e justificar as suas indulgências e pecados. Por que crer e declarar que você é justo é tão importante? Porque o pecado não pode criar raízes quando está cheio de convicção que em Cristo você é justo. Quanto mais você estiver firmado no dom da justiça de Deus, mais andará em vitória sobre o pecado e vício. A Bíblia diz: acordai para a justiça e não pequei mais. 1 Coríntios 15, 34. É esse despertamento no qual você recebe livremente graça abundante de Deus e o seu dom de justiça, que o reveste de poder para reinar sobre o pecado. Ver Romanos 5,17. Observe o diagrama Ciclo da Vida a seguir e veja como, em comparação com o diagrama Ciclo da Derrota, a convicção de que se é justo impulsiona o cristão para sair do ciclo do pecado a fim de viver uma vida cada vez mais acima dela. O ciclo da vida derrotada, o ciclo da derrota. Quando surge a tentação, surge culpa e condenação. Cedendo ao pecado, então gera uma vida de derrota crescente. O ciclo da vitória. Quando surge a tentação, colocando em prática a certeza da justiça, reina sobre o pecado, uma vida de vitória crescente. Amado, à medida que o evangelho da graça é pregado, pessoas preciosas em todo o mundo quebram o ciclo da derrota e começam a viver no ciclo da vitória. Na verdade, elas descobrem que à medida que crescem na revelação do seu perdão, da sua justiça e da ausência de condenação em Cristo, as tentações do passado não deflagram mais nenhum desejo nelas de pecar. Foi assim que o apóstolo Paulo saiu de suas dificuldades. Ele disse: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Você está em Cristo Jesus? Então não há condenação sobre você, mas a aceitação da parte de Deus, o revestimento do poder dele para ser livre do pecado e da derrota.
Meu caro amigo, seja qual for sua dificuldade hoje, é a revelação de que não há condenação para você e o despertar para a justiça que o libertarão. Foi isso que aconteceu com Neil, do Reino Unido, que escreveu para meu ministério sobre sua libertação de um vício sexual que durou 40 anos. Enquanto lia um livro do pastor Prince, fui liberto de um vício que me acompanhou por 40 anos em pornografia. No passado, tentei me libertar dele através da minha força de vontade e poder, mas nunca consegui. Ao longo desse tempo, o diabo usou esse vício para me amedrontar, para me fazer sentir cada vez mais culpado e condenado. O medo e a vergonha me impediram de pedir ajuda aos pastores de várias igrejas que frequentei ao longo desse período de 40 anos. Cheguei até mesmo a ocupar cargos de liderança em algum desses lugares. Através da leitura do pastor Prince, tive uma revelação nova de quem sou em Cristo. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus e de como não há condenação para aqueles que estão nele. Foi através dessa nova revelação que o controle desse vício sobre a minha vida foi quebrado para sempre. Agora, uso um anel no meu dedo médio esquerdo para me lembrar de que sou justo, tão justo quanto Jesus, que não há condenação para mim porque estou em Cristo Jesus e que sou perfeito e santo aos olhos de Deus. Todas as vezes que o diabo quer me tentar a me ver pornografia, apenas tenho de olhar para o anel e lembrar a mim mesmo que sou justiça de Deus em Cristo, e a tentação perde todo o domínio sobre mim. Aleluia! É disso que estou falando. Amado, não importa quanto tempo você tenha lutado contra uma determinada tentação ou vício, a mesma vitória que Neil teve e ainda está tendo pode ser sua hoje. Ela é sua quando você sabe que a obra consumada que Jesus realizou por você e o recebe como um presente. Então, não há mais condenação. Ele pagou por tudo. Prego o evangelho da graça porque as boas novas de Jesus transformaram vidas. O Espírito do Senhor e a sua unção, seu favor e suas bênçãos estão sobre aqueles que pregam o evangelho. O evangelho é a boa notícia de que no instante que você recebe Jesus em sua vida e faz dele seu Senhor e Salvador, todos os seus pecados estão perdoados e você recebe o dom da vida eterna. Você está justificado e se torna justo por meio da fé em Jesus Cristo. Sua justiça é um dom dele. Em Cristo você é justificado e feito perfeito diante de Deus, graças ao precioso e eterno sangue do seu Filho. Não há mais juízo, punição e maldição sobre você, porque todo juízo e maldição por todos os seus pecados recaíram sobre o nosso Senhor Jesus na cruz. Ele pagou por tudo isso. A palavra de Deus diz: quando alguém se faz cristão, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma. Teve início uma nova vida. Todas essas coisas novas vêm de Deus, que nos trouxe de volta a si mesmo por meio daquilo que Jesus Cristo fez. E Deus nos deu o privilégio de insistir com todos para que se tornem aceitáveis diante dele e se reconciliem com ele. Pois Deus estava em Cristo recuperando o mundo para si, não levando mais em conta os pecados dos homens contra eles, e sim os apagando. Esta é a mensagem maravilhosa que ele nos deu para transmitir aos outros. Somos embaixadores de Cristo. Deus está nos utilizando para falar a vocês. Nós lhe imploramos como se o próprio Cristo estivesse aqui suplicando a vocês. Aceitem o amor que ele lhe oferece. Reconciliem-se com Deus, porque Deus tomou a Cristo, que era sem pecado, e o encheu com os nossos pecados. E então, ele, em compensação, nos encheu com a virtude de Deus. 2 Coríntios 5,17, versão ABV. A tradução da Bíblia Almeida Revista e atualizada do último versículo 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós,
para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu o encorajo a reler essa linda passagem da Bíblia. Recomendo enfaticamente que você medite nos versículos e se alimente deles. Você encontrará alimento, grande alegria e paz nela. Apenas escrever sobre o assunto faz com que meu coração se encha de uma nova paixão por pregar o Evangelho da Graça com maior autoridade e ousadia. Recebo o poder de Deus para viver uma vida completa. O que pregar o Evangelho, as boas novas do nosso Senhor Jesus Cristo faz? O apóstolo Paulo nos diz em Romanos 1,16 que pregar esse Evangelho libera o poder de Deus para trazer sua salvação às nossas vidas. A palavra salvação não significa apenas ser salvo do inferno para ir para o céu. A palavra usada no grego para salvação aqui é soteria, uma palavra riquíssima que significa libertação, preservação, segurança, salvação. Ela abrange qualquer área de sua vida que precise ser salva para que você possa desfrutar de bem-estar e plenitude do seu corpo, alma e espírito. Agora, aonde você encontra essa salvação? No Evangelho de Cristo, não na velha aliança da lei. É no Evangelho de Jesus Cristo que libera o poder de Deus para salvar você e torná-lo completo. É esse Evangelho que traz proteção, cura, libertação e saúde a todas as áreas de sua vida. Não é de admirar que o inimigo faça oposição a qualquer um que prega o Evangelho de Cristo. Ele não quer que o poder de Deus entre na vida das pessoas. Do mesmo modo, se você quer o bem-estar e a plenitude de Deus, certifique-se de estar ouvindo o Evangelho de Cristo, que é o Evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. O que torna o Evangelho tão poderoso? Mas o que há no Evangelho da Graça que o torna tão poderoso? Encontramos a resposta em Romanos 1,17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. O Evangelho é tão poderoso porque ele é a revelação do que você foi feito justo pela obra de Cristo. As boas novas de que quando Deus olha para o homem cuja fé está no que Jesus fez, Deus não o vê como alguém Deus o vê como alguém perfeito, completo e reto em Cristo. É saber que isso libera o poder e a salvação de Deus em toda a sua riqueza, em todas as áreas da sua vida. Preste atenção no que o apóstolo Paulo diz em Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. Você não pode andar em fé, falar por fé ou viver uma vida em fé quando não entende que foi justificado pela fé. Mas quando você entende que Deus não leva em conta os seus pecados por causa do que Cristo fez, a paz e a alegria se instalam no seu coração. O medo desaparece e a esperança brota. A fé, com base em cada bênção que Cristo comprou para você, simplesmente irrompe dentro de você e coloca em movimento o poder de Deus para vencer cada obstáculo da sua vida. A revolução começou com Jesus. Caro leitor, eu não inventei o Evangelho da Graça e certamente não iniciei a Revolução da Graça. A Revolução da Graça começou com Jesus. Aquele que nunca pecou se tornou a oferta pelos nossos pecados para que nós, que cremos nele, possamos tornar justiça de Deus nele. Nosso Senhor Jesus então confiou o Evangelho da Graça ao apóstolo Paulo. Agora, ouça como Paulo descreve o Evangelho da Graça. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Gálatas 1, 11 e 12. Paulo recebeu o Evangelho diretamente do nosso Senhor Jesus, e tudo o que prego hoje sobre o Evangelho da Graça é com base inteiramente no que Paulo pregou primeiro. O Evangelho é Deus. Estava em Cristo reconciliando consigo o mundo,
não imputando ao homem as suas transgressões. 2 Coríntios 5,19. Não é exatamente sobre isso que estamos falando neste livro? Volte para Deus. Como é necessário ter certeza plena de que todos os nossos pecados foram perdoados. Os profetas da velha aliança trazem os nossos pecados à memória. Ver 1 Reis 17:18. Mas os ministros da nova aliança trazem o perdão de Jesus à lembrança. Ver Lucas 24:47. O ministério que Deus colocou em nossas mãos é o ministério da reconciliação. Hoje somos os embaixadores da graça de Deus. Fomos chamados para proclamar com ousadia o evangelho da graça a plenos pulmões. Essa é a mensagem que proclamamos ao mundo. Voltem para Deus. Deus não está zangado com vocês. Voltem para um Pai que os ama e abriu mão de seu Filho amado para resgatar vocês de todos os seus pecados. Essas são as boas novas. E para o cristão preso ao legalismo religioso e pela condenação, também pregamos: volte para Deus. Chega de se esconder com medo, chega de lutar com o pecado, chega de viver com medo da punição e da maldição. Chega de usar como pretexto uma falsa superioridade. Venha com ousadia ao trono da graça e receba de Deus toda ajuda, paz, cura, alegria, libertação e salvação que você necessita. Ver Hebreus 4:16. Meu amigo, seja o que for que você esteja lutando, volte para o braço amoroso do Pai e para a sua graça. Ele o ama. Receba a boa notícia de que você é uma nova criatura com Cristo. As coisas velhas passaram. Você foi reconciliado com Deus por meio da obra perfeita de Cristo e recebeu poder para vencer cada fracasso através do seu dom. Não há mais condenação. Que essa boa nova do Senhor Jesus tome posse do seu coração e que cada área de desafio em sua vida você começará a experimentar uma vitória duradoura e multiplicação de sua graça e paz.